Bem-vindos ao nosso novo episódio do Rasgando a Planilha, um podcast que tenta encaixar uma vida na planilha de triatletas amadoras. Eu sou a Sati, eu tô aqui com a Fran. Oiê. E com a Júlia. Tudo bem? Tudo bem, Júlia? A Júlia Azevedo, ela é ginecologista, especialista em esporte e endocrinologia e vai falar um pouquinho para nós sobre as alterações hormonais que acontecem, principalmente nas mulheres, e esclarecer algumas dúvidas nossas e de quem está nos assistindo aí. Minha primeira dúvida. A gente já falou um pouquinho sobre isso com outros profissionais da saúde, né? Eu acho que foi com o Tarcísio que a gente falou. Isso. Que muda muito o nosso desempenho durante o nosso ciclo menstrual, né? Por quê? Qual é a influência do hormônio no meu desempenho? Por que eu não consigo ter o mesmo desempenho ao longo dos 30 dias do mês? Então, nós somos mulheres de fases. E cada fase do ciclo vai ter uma influência na nossa saúde, enfim, e no nosso rendimento também, né? Lembrando um pouco sobre o ciclo menstrual, como que começa? A gente inicia o ciclo menstrual com a menstruação. Então, a gente tem os hormônios zerados e tem ainda a questão do fluxo menstrual, que pode ser um desconforto para várias mulheres. Depois disso, a gente vai ter um aumento progressivo nos níveis de estrogênio, que é o principal hormônio feminino, que vai culminar com a ovulação, que é um momento em que a gente tem um pico de estrogênio e também tem um pico de testosterona nessa fase. Depois disso, esses hormônios vão cair e a gente vai ter um aumento da progesterona. Todas essas mudanças vão influenciar em diversas funções femininas. Então, em quantidade de força, em resistência, concentração, e tudo isso pode influenciar o desempenho esportivo das mulheres. Que complexo. Bem complexo. Primeiro eu acabei de descobrir que o ciclo começa com a menstruação. Eu achei que ele terminasse com a menstruação, porque, tipo assim, vai melhorando, daí piora e entra na menstruação até melhorar de novo, né? E esse pico, Júlia, que é o pico da ovulação, que é o estrógeno, é onde nós temos a nossa melhor capacidade, assim, de performance. Falando um pouquinho sobre performance agora. Sabe que, assim, olha, falar sobre performance tudo depende. Que tipo de performance que a gente está falando, né? É força muscular, é um desempenho cardio, ou conforme o esporte, talvez a gente precise de concentração, enfim. Então, tudo isso a gente tem que ver com que esporte que a gente está falando e que mulher que a gente está falando. Algumas mulheres não notam diferença nenhuma ao longo do ciclo. E algumas vão performar melhor em uma ou outra fase do ciclo. De maneira geral, a gente fala que talvez o melhor momento, até para uma prova, por exemplo, vai ser a fase folicular final. O que é isso? É logo antes da ovulação. Quando a gente já começa a ter níveis de estrógenos e da testosterona também mais alto. Mas isso é muito variável, assim. É uma coisa que a gente sempre fala, assim, a gente não pode generalizar. Tem um estudo que foi feito em São Paulo com atletas de diversos esportes diferentes e que era perguntado para elas assim, qual momento do ciclo vocês vão melhor? Grande maioria disse assim, só não estando menstruada tá bom, o resto tanto faz. E outras foram colocando, uma minoria, acho que era em torno de 3, 5% dizia qualquer fase do ciclo, não noto diferença nenhuma. E muitas iam colocando assim, olha, ali depois da menstruação acabar, que vai ser nessa fase folicular mais final. Algumas, inclusive, gostavam mais do período pré-menstrual, e aí a gente entender que cada uma diferente. Tem a sua particularidade, né? Exato. Eu falo assim, por exemplo, uma mulher que luta, por exemplo, daqui a pouco ali na TPM ela está enfurecida, ela vai até lutar melhor. Então, a gente tem que individualizar, assim, a atleta, o esporte, como que ela rende, não dá pra gente ter essa generalização. Mas, se eu fosse fazer uma generalização, eu diria que assim, o melhor momento até para uma competição seria ali, perto da ovulação, um pouquinho antes da ovulação. Sim, porque antes, no caso do período pré-menstrual, né, aquela tensão pré-menstrual, tu pode te prejudicar no sono, tu pode prejudicar em termos de dor e desconforto abdominal, isso pode atrapalhar o teu desempenho naquele esporte, a própria menstruação, né? Exatamente. Pelo uso da roupa, que a gente até comentou, a gente conversou sobre isso, né? Muitas pessoas falam que nós temos vários tipos de roupas para vários esportes, né? Pensando no triatlo, por exemplo. Tu tem a roupa de natação, tu vai ter que nadar ou não, estando ou não naquela fase do ciclo menstrual, por exemplo, no final do ciclo. A roupa de pedalar, né, do ciclismo, que é um bretelle, que a gente chama, que é uma roupa forrada, que previne ou tenta prevenir algum desconforto na área do períneo, e as roupas de corrida, né? O que a gente pode usar
para minimizar os efeitos, né? O que tu indica, o que tu pega no consultório, né, de atletas que te pedem assim auxílio nessa área? Né? Tu quer dizer em relação à roupa? Em relação à roupa, primeiro, e depois em relação ao ciclo mesmo. Então, assim, bom, para o nado vai ter que ser um maiô, enfim, específico para isso, lógico, né? Esportes aquáticos vão ter uma roupa específica para água, né? Roupas esportivas que a gente vai usar para treino, para corrida, enfim, né? Sempre usar com calcinha, isso é uma dúvida, tá? Usa com calcinha, sem calcinha. Com calcinha, tá? Com exceção do ciclismo, com exceção da bike, que tem que ser o bretelle e que tem que ser sem calcinha, justamente para evitar um abafamento ainda maior. A gente já tem todo o atrito com o selim, já é uma área que vai ficar abafado, já vai ter uma camada de roupa, então mais uma camada da calcinha. Não é indicado no caso da bike, tá? Em relação à higiene dessas roupas, lavar pode ser na máquina, sempre sem amaciante. Tá? Qualquer roupa esportiva e calcinha também a gente lava sem amaciante. Tô descobrindo um mundo novo. Acho que eu faço tudo errado. Por que isso? O amaciante, ele não sai totalmente da roupa. Então, ele acaba ficando entre as fibras. Então, vai ficar mais abafado ainda. Maior risco de ficar a região mais abafada, maior risco de fazer essas vulvovaginites, candidíase. Então, o ideal é lavar sem amaciante, deixar secar, se possível, no ambiente ou com sol ou com vento, para evitar justamente a proliferação de fungos. Eu uso um tipo de desinfetante para roupa, tu acha que precisa? Principalmente no bretelle, que ele tem mais tecido, daí me dá uma sensação estranha, sabe? Daí eu deixo sempre um pouquinho de molho. Tá. É um desinfetante para a roupa, é um específico para isso. E depois eu lavo na máquina. Isso aí. E aí não bota amaciante, lava só com sabão, enfim, e é agora isso. Não colocarei mais amaciante. Vamos falar no futuro, né? Cancela esse. Sim. E, Júlia, fala um pouquinho para nós, assim, como, assim, entraram muitas mulheres na área do esporte, a gente vê um crescimento tanto no ciclismo quanto na corrida, e eu vejo no meu consultório, né? Sou otorrino, mas eu acabo fazendo uma anamnese um pouquinho maior, muitas meninas, muitas mulheres com a queixa de amenorreia, tá? Que eu acho que é um fator bem prevalente nas mulheres que praticam esporte de alta intensidade, né? O próprio endurance, alta intensidade para nossa intensidade amadora. Sim. E acabam tendo esse perfil de amenorreia, né? Mesmo usando pílula, usando DIU, no caso, o que for. Isso, como que tu lida com isso e por que isso acontece? Então, a gente entende hoje isso de uma forma muito diferente do que se entendia alguns anos atrás, né? Hoje a gente fala antes se falava em tríade da mulher atleta, hoje é um nome que a gente não usa mais, né? Hoje a gente fala em RED-S, que é deficiência energética relativa ao esporte. O que quer dizer isso? Quem treina, e quem treina bastante, tem que comer de acordo. Quem treina muito, tem que comer muito. Aquela história do saco vazio não para em pé, tá? E isso a gente acaba vendo, não tanto na atleta profissional até, né? Porque ela vai ter uma nutri, vai ter uma equipe que vai estar na volta dela, fazendo com que ela coma adequadamente. Isso vai ser mais comum na atleta amadora. A forma que a gente vê que as coisas não vão bem é justamente a alteração do ciclo menstrual, né? A amenorreia, que significa ela ficar um tempo sem menstruar, seria um extremo desse espectro, mas muitas vezes quadros mais iniciais a gente vai ver com pequenas mudanças de ciclo menstrual, um ciclo que estava regular, deixou de ser, teve algum atraso, justamente nesses quadros, digamos assim, mais leves, tá? Por que hoje em dia a gente não fala só em tríade da mulher atleta? A gente fala que isso é muito mais amplo. Primeiro que essa deficiência relativa ao esporte, que é não comer adequadamente com o que treina, vai acontecer, ok, em mulheres, mas também em homens, em crianças, só que em mulheres que a gente acaba vendo essa alteração menstrual. O que é o problema disso, né? Não menstruar até é bom? Não, na verdade não é bem assim. Eu usar alguma medicação para parar a menstruação, ok, mas eu não menstruar naturalmente, digamos assim, não é uma coisa saudável. O problema não é só a menstruação, mas isso está associado com perda de densidade mineral óssea, maior risco de osteoporose, e uma série de outras alterações, inclusive cardíacas, imunológicas, aumenta o risco de lesão. Eu até tenho uma amiga que começou a treinar bastante, agora ela disse, a minha menstruação atrasou. Isso faz, acho que mais ou menos um mês. Eu disse, tu não tá comendo? Dela, pois é, a Nutri me passou uma dieta, mas eu achei muito. E daí não tô comendo aquilo. Aí eu disse, tu te aquieta aqui, senão tu vai te lesionar.
Ela fez uma lesão 5 dias depois. Olha isso. Então, assim, a gente tem que ficar atento, a gente não pode normalizar e achar que está tudo bem, né? O problema é que não, a quantidade de comida que está inadequada, não é o treino que está errado. Não tem caloria suficiente e nutrição suficiente. Exatamente. Né? Isso que tu falou, achei bem importante, né? É mais em atleta amador. A gente pensa, não, as profissionais treinam bem mais. Mas o amador treina, trabalha. Tem a vida social. Tira as coisas da cabeça. Exatamente. Tira as coisas da cabeça. Do Instagram. Vai na Nutri e diz que vai comer e não come. E não come porque achou que é muita comida. Que vai engordar. E quando vai na Nutri, tem aqueles que não vão na Nutri. Isso. Então, isso é muito mais comum no amador e isso é um fator de risco para uma série de lesões, inclusive. Então, é uma coisa que a gente Fraturas tem que... de estresse, principalmente, né? Fratura de estresse. Sabe que a gente fala assim, fratura de estresse não é fratura osteoporótica, enfim, não tem nada a ver. E hoje a gente fala que assim, sim e não. Ela não é uma fratura de osteoporose, mas é uma fratura de quem não está comendo. E que é um fator de risco de vir a ter uma osteoporose. Então, quem faz fratura de estresse, a gente tem que ficar atento em relação ao osso também. E isso é bastante prevalente. Nós víamos, assim, nós temos colegas, várias, que já tiveram edema ósseo, já tiveram fratura de estresse. Eu acho que isso fica um pouco focado, às vezes, só na reabilitação e no parar de correr, sendo que tem um fundo bem maior atrás, né? Que tu vai... Que tem que ter um bom profissional para investigar isso. Eu acho que toda mulher atleta deveria ter uma boa ginecologista, não só uma nutricionista. Não. E assim, é bem aquela história que a gente fala assim do atendimento multidisciplinar. Porque assim, olha, isso vai aparecer pro ginecologista. Porque o ginecologista que vai ver que ela não está menstruando. Mas tem que ter uma nutri para trocar uma ideia, para dizer, olha, ela não está comendo. A nutri vai dizer, não, mas eu passei a dieta certa. Não, mas vamos ficar de olho que de repente ela não está comendo o que deveria. Com o treinador, daqui a pouco, olha, vão ter que dar uma segurada porque ela não está comendo. Vamos baixar a bola. Vamos, né? Não que o problema seja o esporte, seja o treino, mas daqui a pouco o time todo tem que estar alinhado. Né? Exatamente. E quando a gente vê um distúrbio, não sei se não sou da área, né? Sim, distúrbio. Um problema ali com os hormônios. O tratamento, beleza, ele pode ser multidisciplinar em diminuir, né, a carga, em aumentar a comida, em forçar a pessoa a comer, né? Mas existe a possibilidade de chegar num nível tão crítico que eu precise fazer, sei lá, uma reposição hormonal, uma suplementação, porque acho que é uma coisa que, principalmente ali no esporte, o nome hormônio assusta, né? Assim, primeiro, testosterona, doping, não sei o quê, e o suquinho, e não sei o quê. Ou o próprio medicamento. Assim, eu tomo isso aqui de manhã. Bom... O que é reposição, o que é tratamento, o que é necessário. O que é além só para estética, né? Assim, bom, vamos falar então em alterações menstruais. O tratamento para isso é comida, não é hormônio, não é reposição hormonal. Então, a gente corrige em algumas semanas a menstruação. Coisas como o osso podem levar anos para a gente corrigir. Então, assim, o tratamento é comida, não é hormônio, não é nada. Claro que daqui a pouco eu vou ter um quadro crônico, que eu tenho uma osteopenia, uma osteoporose, uma mulher de 40 e poucos anos, eu posso considerar uma reposição hormonal até para tratamento ósseo, mas nada a ver com o seu desempenho, nada a ver com a corrida, nada a ver com isso, né? O tratamento basicamente vai ser comida, né? Quando a gente fala assim, usar hormônios para desempenho, não é uma coisa muito legal. Assim, polêmico. É polêmico, exatamente. Eu acho que assim... o que a gente está falando? Vamos lá, né? Eu tenho a Fran que sofre muito com o ciclo menstrual, daqui a pouco o tratamento para ela é usar um hormônio, vamos usar um anticoncepcional, alguma coisa para bloquear essas alterações do ciclo que fazem com que ela não consiga render bem em determinada época do seu mês, né? Ela vai ter uma prova, enfim, uma competição, e vai ser num período que não vai ser bom para ela. Vamos bloquear esse ciclo, vamos usar um anticoncepcional, enfim, para bloquear o ciclo, para que ela renda bem naquele momento em que ela vai precisar render. Para fazer essas mudanças de ciclo, adaptar o ciclo com provas, enfim, só com métodos contraceptivos, hormônios, enfim, anticoncepcional. E a gente sabe que todos os anticoncepcionais que a gente tem disponíveis no mercado são liberados, não são doping, então... DIUs, pílulas, implante, o que é um Implanon, enfim, eles são seguros. Diferente daqueles chips, enfim, que daí é outra discussão, né? E que não são liberados, tá? O uso de hormônios, assim como ergogênicos, testosterona,
é algo sempre discutível, né? Então, assim, em relação à segurança, eles não são permitidos para quem compete de maneira nenhuma. E aí, assim, pesado, tu usar um hormônio para esses fins, e aí tu ganha uma competição, e aí, né? São coisas que são muito discutíveis e questionáveis, na verdade. Porque tu trouxe só te interrompendo rapidinho, tu trouxe um ponto importante, assim, eu comecei a tomar anticoncepcional muito cedo, assim, eu tinha um início de acne, e daí fui no dermato e ele disse, anticoncepcional, a ideia, né, a idade, eu tinha 14 para 15 anos. Sim. Tomei até os 28, mais ou menos, sempre o mesmo, Selene, que é o que todo mundo toma. E comecei a sentir que eu não estava vendo mais mudança. Fazia musculação com personal 5 vezes por semana e eu não via. Eu era tipo uma falsa magra, sabe? Daí fui num endócrino, fiz um exame e meus hormônios todos estavam zerados. Inclusive a testosterona apareceu não reconhecido pela máquina. Eu fiquei desesperada. Ele me disse, Fran, não detectado. Ele disse, Fran, nem se tu quiser engravidar nos próximos 2 anos, se tu seguir fazendo exatamente o que tu tá fazendo e só tirar o anticoncepcional, tu não vai. Não cai nessa, viu? Daí a gente botou um DIU, né? Mas eu fiquei muito assustada com isso, assim, porque todo mundo pensa assim, vou tomar um anticoncepcional, né? E eu tinha o acompanhamento de uma ginecologista na época, não tô apontando dedo pra ninguém, né? Mas assim, eu nunca fiz um exame de sangue com ela. Assim, fui fazer quando eu resolvi, por uma questão estética, sim, né? Investigar. O que acontece, assim, como que o anticoncepcional vai funcionar, né? Ele vai ser uma dose contínua de progesterona sempre, estrogênio na maioria deles, tá? Em que a gente use todos os dias essa mesma quantidade, tá? E isso faz com que o nosso ovário estacione, ele pare de funcionar. Então, se eu vou medir os hormônios, testosterona, por exemplo, vai estar zerado, tá? Se não zero, vai estar muito baixo. Não só porque a produção de testosterona do ovário vai diminuir muito ou zerar, né? Mas também o anticoncepcional vai fazer com que a gente produza uma proteína, enfim, que é o SHBG, que é uma proteína que se liga à testosterona que está circulando. Então, é como se a gente fosse bloquear essa testosterona. Isso pode ser ruim no desempenho ou pode não ser, depende de que esporte a gente está falando, de que mulher a gente está falando, enfim, são muitas variáveis, tá? E tudo depende, assim, que tipo de pílula. A gente sabe que existem vários tipos de pílulas no mercado, né? O Selene, no caso, que é a ciproterona, é o que mais bloqueia a testosterona de todos. Tem outros que bloqueiam menos. Não tomem se vocês querem hipertrofia. É uma dica. Sabe que teve um estudo assim, que comparou o uso da ciproterona, do Selene, com o uso de uma outra pílula que seria mais androgênica, que não diminua tanto, tá? E eram mulheres que estão treinando musculação, avaliava antes e depois, enfim. O que se viu? Elas treinando bem, se alimentando bem, os 2 grupos ganharam massa muscular. Só que o grupo que usava a ciproterona, o Selene, ganhou de forma muito mais lenta, né? Então, assim, dá para ganhar? Dá. Só que vai ser mais devagar. Então, significa que não pode usar pílula? Não. Primeiro que, assim, contracepção a gente precisa e vamos ter que adequar, né? Outras variáveis. Então, assim, olha, não, tu fica péssima no pré-menstrual, enfim, tu vai ter uma competição, daqui a pouco a gente vai ter que segurar isso, né? Para alguns esportes, essa questão, SHBG, testosterona, pode ser uma questão mais importante, né? Então, se tu quer um ganho de massa, enfim. Para esportes de endurance, isso é bem secundário, tá? Então, às vezes, assim, simplesmente parar de menstruar, aumentar a ferritina, aumentar o ferro, já é o que tu precisa. Então, assim, vai ter um impacto maior do que a testosterona, enfim. Então, por isso que a gente tem que individualizar. Que esporte que é, né? Tem mulheres que, assim, menstruam, ficam caco pós-menstrual, não conseguem correr, não conseguem pedalar. Por quê? Porque com a menstruação, mas não só no período menstrual, que vão ter os desconfortos da menstruação, mas elas vão fazer uma anemia, que vai ser transitória, e isso, às vezes, rala com o treino dela. Então, por isso que a gente tem que individualizar. Não é que não pode usar pílula. Não, talvez para algumas vá ser a melhor opção. Então, a gente vai ter que ajustar o que vai ficar melhor para cada mulher. Ai, que difícil. Ainda bem que não é minha área. Ainda bem que fui pro design. Não é que seja difícil. É que, assim, eu não gosto dessas generalizações, assim. Agora, atleta tem que botar DIU de cobre.
tá, mas tu vai sangrar mais, tu vai ter mais Exatamente. cólica conforme o esporte. Talvez não seja adequado para aquela pessoa, né? Exato. Então, assim, é muito entender que cada uma funciona de um jeito diferente, sabe? E, assim, como que é teu ciclo? Como que tu rende? Tu consegue treinar menstruada? Tu tem cólica? Não tem? Sangra muito? Não sangra? Como que é o pré-menstrual? Então, a gente tem que enxergar cada uma de um jeito diferente. Essa que é a verdade. E essa questão dos hormônios ergogênicos, eu te pergunto porque no meu consultório a queixa que vem é a alteração vocal. Porque as mulheres usando os hormônios, Sim. elas se sentem mais fortes, né? Sim. Com mais disposição pela questão do hormônio. Tem alteração vocal, que é o efeito colateral. E acaba tendo essa questão de possibilidade até de doping, né? Exatamente. E o que tu encontra mais no consultório, assim, de o que se usa, o que as pessoas... Explica antes o que é um hormônio ergogênico para quem não então, é da área. Os androgênios, vamos falar assim, então testosterona e suas variações, oxandrolona, gestrinona, que é uma progesterona que tem um efeito androgênico, né? A gente sabe que todos esses, vamos falar assim, hormônios masculinos, que não é masculino, enfim, né? Eles vão ter um efeito, principalmente de ganho de massa, enfim, que pode ser interessante em alguns casos. Mas a grande discussão justamente é a segurança, né? Então, assim, o pessoal anda usando muito doses altas. Em termos de saúde, né? Em termos de saúde, exatamente, né? E eu sempre falo assim, alguns efeitos colaterais, como mudança de voz, aumento de clitóris, eles não são reversíveis, né? Sim. Então, não adianta suspender. Fica. Não sabia. E, assim, fora os riscos cardíacos, né, Júlia? Exatamente, tem, né? que é o maior problema, né? Então, a gente tem poucos estudos de segurança, ainda mais das formas que as pessoas estão usando. Então, implantes injetáveis, doses altas, enfim, às vezes a gente vê assim em academias, o pessoal tá comprando do treinador, enfim, usando nem sabem o que, nem sabem que dose. E o grande problema é risco de doença cardiovascular. E assim, o que eu vejo também é que até colegas nossas perguntaram, né? Aumento de doenças, assim, tipo infecção urinária, candidíase, por causa das roupas, de ficar com a roupa molhada, e tu sai da natação, daí tu vai pra bike, daí tu sai da bike e vai pra corrida, e aí tu faz um simulado, tá? Às vezes não é um simulado, às vezes tu faz o treino, acabei a bicicleta, fiz uma corrida depois, que a gente chama de treino de transição. E aí fiquei conversando, tomando cafezinho, peguei a bike, fui para casa. E isso acho que aumenta um pouco a chance. Exato. E isso é bem prevalente. Por que isso acontece? Muito. Assim, fungo gosta de lugar quente, escuro e úmido. Conforto. Então, é o que eles gostam. Então, assim, o que a gente fala, né? Usar calcinhas, se possível, de materiais respiráveis, como é o caso do algodão, tá? Ou pelo menos que tenha uma parte em algodão, que seria o ideal. Não ficar com roupa molhada, suada, né? A própria roupa esportiva, ela geralmente vai ser mais justa, vai ficar mais fechado, então isso já aumenta o risco de proliferação de fungos e bactérias, ela vai ficar abafada. Então, o ideal, assim, ok, foi fazer o teu treino, enfim, colocou... Depois sai, toma um banho, te seca, troca de roupa, né? Se não tem essa chance de tomar um banho, bota uma roupa seca, né? Então, aquela coisa assim de suar um monte, tá com a roupa molhada e deixar secar no corpo é muito ruim, né? Vamos tentar deixar o ambiente o mais seco, arejado possível, né? Isso é uma boa dica. Leva um bretelle na saída. E depois troca, não vai dar para ir para casa, enfim, ok, troca, bota uma seca e segue. Segue. E assim, a Sátia na área dela sabe assim o que é mito e não é, né? Mas eu ouço muitas coisas e eu, né? Sim. Tem coisas que eu não sei se é verdade ou que não. Vamos lá. Qual é a relação... eu tenho até vergonha de perguntar, mas qual é a relação de incontinência urinária com ficar muito tempo dentro de uma piscina, alguma coisa assim, e também em segurar muito tempo o xixi? Tá. E ficar na piscina, não tem relação, tá? Segurar muito tempo o xixi, sim, tá? A gente tem a bexiga, que é um balão, tá? E ele vai enchendo. Se a gente vai treinando segurar, cada vez segurando mais, o que acontece? A bexiga vai crescendo e cada vez tem uma capacidade maior. Só que a inervação dela, então, o nosso cérebro, mandar ela funcionar, vai estar relacionado a isso também. Então, o que acontece? Aquela bexiga que está enorme, gigante, ela não obedece ao nosso cérebro.
Então, ela vai assim, agora eu resolvi que eu vou esvaziar. Ela vai esvaziar e deu, mesmo que seja um momento em que a gente tinha que estar segurando. Também o contrário acontece. Agora é hora de fazer xixi. Eu vou no banheiro e saio, mas fica um pouco. E isso aumenta também o risco de infecção urinária, porque ela não contrai tudo que deveria. Porque justamente ela está meio bobalhona, assim. O que a gente tem que fazer? Tem que ir no banheiro com frequência, né? Essa coisa de ficar segurando, vou ver até onde eu consigo. Errado, né? A gente fala assim, e se isso já está acontecendo, olha, a bexiga que segura o dia inteiro, vamos retreinar ela, né? Então, ir no banheiro com frequência. A gente começa a cada 2 horas, a cada 2 horas e meia, com ou sem vontade, nem que vai até o banheiro, liga uma torneira, escuta, faz um xixi, mas tentar manter ela menor e não grande, assim, né? Alguns esportes estão relacionados com aumento de risco de incontinência, né? Nas corridas, enfim, às vezes acontece uma perda por exaustão, né? Exaustão dessa musculatura, isso pode acontecer, né? E alguns esportes, por exemplo, o levantamento de cargas muito intensas, impacto, então o pular, enfim, se a gente tem um assoalho pélvico que não está tão bom como deveria, a gente pode ficar incontinente, né? Então, assim, não, tem tratamento. A gente tem que tratar, tem que dar bola para isso, né? Incontinência urinária, a gente diz que nunca é normal, a gente nunca pode dizer, é assim mesmo. Qualquer perda é uma incontinência. É uma incontinência. E a gente tem que tratar, né? E entender o porquê e ir atrás do tratamento. E existe aquele vácuo que todo mundo diz que ajuda não só para a cintura, mas também para o assoalho pélvico. É verdade ou não é? Então, trabalhar assoalho pélvico, fisioterapia, enfim, vai ser o tratamento inicial, né, para incontinência. O vácuo é uma coisa que tem um pouco de discussão, porque ainda, como é uma coisa muito nova, ainda não tem tanto estudo como a gente gostaria. Talvez seja uma alternativa interessante, né? Eu colocaria aqui, primeira opção, fisioterapia pélvica, né? Então, a gente trabalhar adequadamente essa musculatura. Os músculos do assoalho pélvico são como qualquer outro músculo do corpo. Se a gente não treina, eles ficam fracos, não vão funcionar adequadamente. Então, a gente treina o resto, tem que treinar lá também. Agora, do vácuo, assim... Talvez venha a ser uma opção interessante, mas como é novo, a gente ainda não tem muito estudo, assim, para falar, olha, vai fazer isso pensando na prevenção ou no tratamento da incontinência. Eu já vi cada coisa que é milagroso, assim. Eu não contei ainda para a Fran, porque a gente não conseguiu conversar sobre a prova agora do final de semana, que eu estava em Jurerê, e tinha uma fisioterapeuta passando um questionário para as mulheres da prova. Ai, que legal. Isso, ela fez um questionário sobre incontinência urinária, porque o que ela relatou, né? Mais mulheres estão entrando nesse esporte de endurance, né? Tem cada vez crescido mais. E a gente não sabe muito bem como o corpo feminino vai se responder, porque Exato. Além de a gente ter essa questão da menorreia, que a gente comentou, Sim. tem a questão da incontinência que está sendo mais prevalente. E eu acho que muitas mulheres não falam sobre isso por vergonha. Sim. Né? Perdi urina num dia de uma Que corrida. vergonha. Que vergonha. Sendo que o pessoal, na prova do Iron, faz xixi. Tá, Prova, tá tudo né? certo. Tá tudo certo. Então, ela tinha várias questões sobre o quanto tu bebe de água, o quanto tu faz de exercício, como tu te sente no exercício, quantas horas tu faz atividade. Era um bem grande questionário. Já perdeu urina uma vez, perdeu durante teu trabalho, quanto impacta. Então, é uma pesquisa bem interessante que essa menina fez. Eu até botei ela para seguir no Instagram. E eu acho que é uma coisa que tem se falado pouco, mas que vai vir a ter mais prevalência. Assim, esses estudos que a gente tem para avaliar assoalho pélvico e atletas, enfim, são tudo coisas muito novas, né? Sim. Então, acho que ainda cabe a gente ter mais estudos e entender melhor isso, né? Como que é o assoalho pélvico do atleta. E também, que tipo de atleta, né? Atleta do endurance que vai perder é completamente diferente daquela atleta do LPO, por exemplo, que perde por uma diferença de pressão. Ela tem uma musculatura super forte e aquela musculatura da pelve não é tão forte quanto o resto. Então, tem essa diferença de pressão. Isso vai levar a uma perda. Então, assim, não generalizar. O endurance vai ser outra história. Tem a questão de impacto, né? Que tá, numa bike não, mas numa corrida vai ter um impacto. Então, se é um assoalho que não tá tão legal, vai acabar despencando alguma coisa. Então, são fatores de risco. E o que não quer dizer que, assim, que o problema seja o esporte. Então não pode correr. Não. Só que a gente vai ter que tratar esse assoalho de forma adequada. Assim como a gente faz reforço muscular, vai fazer outras coisas, ali também a gente vai ter que tratar. Né? Cuida do músculo que vai fazer a corrida, a bike, a natação e essa parte... Tem que tratar também, né?
Porque isso que você estava falando de ter cada vez mais mulheres, acho que tu estava no plantão, não sei. Eu sei que era um momento que tu não estava. E a gente foi fazer um pedal um pouco mais longo num domingo. Tava eu, mais uma menina e acho que uns 10 guris. Preciso fazer xixi. Daí todo mundo para, os guris vão ali e fazem xixi. E a Francis aqui, né? Então, é muito mais difícil, né? De bretelle, tu tem que tirar a roupa inteira. Como é que tu vai tirar a roupa inteira? Não vou ficar só de top Sim. Claro. No mato. E pedalei, acho que 80 quilômetros, segurando o xixi. Nossa, mas o que eu faço? Eu faço no bretelle? Não, é complicado mesmo. Como é que eu vou chegar no Kiko com o bretelle? O Iron tu vai ter que fazer. O Iron tu não chega no Kiko, tem que sentar pra tomar um café. Tem que socializar com todo mundo. Sim. Não, mas acho que isso também é um ponto da gente pensar. De pensar e alternativas. E aí, às vezes, assim, tu tá num lugar que... Como é que tu vai tirar toda a roupa? Para um homem é muito mais fácil, né? Pra Até tem alguns bretelles femininos que eles abrem atrás. Chamam de pipi, bretelle. E daí tu só facilita. tira a bundinha. Sim. Que nem, né, um nenenzinho. Mas isso assim. é uma dificuldade nossa, assim, que a gente claro. vem vendo que, claro, o pelotão não vai parar, é uma guria. E o tempo, mesmo se parar, o tempo, né, do banheiro masculino e do banheiro feminino é muito diferente. Né? Isso é verdade. Então, eu senti isso, assim, muito... Por isso que eu te perguntei, assim, segurar o xixi pode trazer alguma consequência? Idealmente, segurar o mínimo, né? Então, o que eu vou te dizer? Antes, vai no banheiro imediatamente antes. Daí já vai te segurar mais um tempo. Mas, se possível, conseguir no meio... Eu sei que é fácil falar, né? Na prática não é bem assim, porque estão no pelotão, um monte de homem, que essas mulheres estão demorando, enfim. Mas o ideal seria não segurar, né? É difícil. O mundo ideal é uma coisa, o mundo real é diferente, né? Por isso que a gente tem que andar num grupinho com mais mulheres, né? Então Sim. a gente precisa. Venham pedalar, meninas. Sim. Então, Júlia, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite. Adorei. Gostamos bastante, né? Nossa, acho que foi bem descobri esclarecedor. um mundo novo. A Fran vai parar de usar o amaciante. Sim. Com certeza. E tu queria dizer alguma coisa, assim, para complementar sobre ti? Queria finalizar, assim, para deixar teu @, teu contato aqui para nós. Então, acho que de tudo aqui, a principal mensagem é mulheres que notem alguma alteração do ciclo menstrual, mulheres esportistas, amadoras, profissionais, enfim. É muito importante consultar com o ginecologista, avaliar esse ciclo menstrual, entender o que está acontecendo. Porque às vezes a gente minimiza um problema que pode ser muito mais grave do que a gente gostaria que fosse. E como é que a gente te acha? Caso a gente, por acaso, queira, assim, né? Talvez, semana que vem. Consultar contigo, falar com a tua secretária, assim. Então, eu atendo em Porto Alegre, no consultório, tá? Eu vou deixar aqui o meu @, é doutora Júlia Azevedo. E vai ser um prazer receber vocês. Sigam ela é ótima. Estaremos lá também. Se vocês gostaram, curtem, compartilhem. Comentem, sigam a Júlia. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada.